Great, we are getting there. Right, now. WYSIWYG Sunday. WYSIWYG, domingo WYSIWYG, significa o que você vê é o que você obtém. Mais ou menos falando-se de transparência. I want you to picture yourself standing at the pier head on the dawn of a beautiful morning. Eu quero que você se imagine no Pier Head ao amanhecer, com o horizonte, um horizonte. And you have the Liverpool skyline shadowed across the River Mersey. Com o céu brilhando em Liverpool, sombreado pelo Mersey. And you've got the Liver Birds standing guard on top of the Royal Liver Building. E os Liver Birds montam guarda no prédio. Imagine the ferries chugging across the River Mersey. As balsas atravessam a água. And you can almost taste the sea breeze on your lips. E você quase consegue sentir no rosto a brisa do mar. In that moment, the phrase WYSIWYG, what you see, what you get, takes on new meaning. Nesse momento, a frase WYSIWYG, o que você vê é o que você obtém, ela ganha um novo significado. WYSIWYG began in computing. WYSIWYG começou na computação. A WYSIWYG editor guarantees that the code you type shows up exactly in your final document. Um editor WYSIWYG garante que o código que você digita aparece exatamente no seu documento final. No buried HTML. Sem surpresas do HTML. No hidden errors. Sem erros ocultos. What you design is exactly what you get. O que você projeta é exatamente o que é impresso. Spiritually, this concept cuts deep into our Liverpool souls. Espiritualmente, este conceito penetra fundo na alma de Liverpool. We are a city of proud facades and hidden struggles. Nós somos uma cidade de fachadas orgulhosas e lutas ocultas. We have bold street art and boarded up shop fronts. Nossa arte de rua ousada e vitrines fechadas. We have our upbeat Scouse banter and aching loneliness. Nós temos brincadeiras animadas de Scouse e solidão dolorosa. And too often, our faith looks polished from the outside, while our souls bear unspoken burdens. Muitas vezes nossa fé parece polida vista de fora, enquanto nossas almas carregam fardos não ditos. John chapter 14, Jesus said to Philip, "Anyone who has seen me has seen the Father." Jesus disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai, em João 14, 9. In Christ, God didn't hide behind theological computer code or religious performance. Em Cristo, Deus não se escondeu atrás de códigos teológicos de computador ou de performance religiosa. He showed himself fully, unfiltered, unedited. Ele se mostrou plenamente, sem filtros, sem edição. Today we're going to explore what that means to us as Scousers and adopted Scousers whose lives are engraved in the River Mersey. Hoje nós vamos explorar o que isso significa para nós como Scousers e Scousers adotados, cujas vidas estão gravadas no rio Mersey. We're going to explore what it means to be living the WYSIWYG Christian life. Nós vamos explorar o que significa viver a vida cristã WYSIWYG. What you see is exactly what God gets. WYSIWYG. O que você vê em nós é exatamente o que Deus recebe. On Liverpool has a surface and it has hidden despair. A superfície de Liverpool versus o desespero oculto. Take a walk down Bowl Street on a Saturday morning.
Faça um passeio pela Bold Street, numa manhã de sábado. You'll pass artisan coffee shops, Você passará por cafeterias artesanais, vintage record shops, lojas de discos antigos, immigrants selling spices. imigrantes vendendo especiarias, You'll find students grabbing their brunch. estudantes tomando café da manhã. Walk another block into the beneath the shadows of St. George's Hall, and you'll find young people carrying heroin cravings, dressed in concert t-shirts. Ande mais um quarteirão em direção às sombras sob o St. George's Hall e você encontrará jovens com desejo de heroína, vestidos com suas camisetas de shows. Not much further away, you'll find rough sleepers in doorways and beneath bridges. Não muito mais longe, você vai encontrar moradores de rua em portas e sobre as pontes. You'll find families trimming their budgets at food banks, a frontline church, or in a blue base on a Thursday. Você encontrará famílias cortando orçamentos nos bancos de alimentos da igreja Frontline ou na Blue Base em uma manhã de quinta-feira. Liverpool's beauty and brokenness are inseparable. A beleza e a fragilidade de Liverpool são inseparáveis. We boast about world-class art galleries. Ostentamos galerias de arte de classe mundial. We have UNESCO-designated docks. Temos docas tombadas pela Unesco. We have the mighty echo of "You'll never walk alone" at Anfield. Nós temos o poderoso eco que diz: você nunca caminhará sozinho em Anfield. Yet, beneath that grandeur lies unseen cracks. No entanto, bem no fundo dessa grandiosidade encontram-se rachaduras invisíveis, Mental health emergencies, emergências de saúde mental, downward spirals into drug addiction, espirais descendentes rumo ao vício, dreams drowned in the tides of life. sonhos afogados na maré da vida. And God confronted that type of hypocrisy in Israel's first king hunting exercise. E Deus confrontou tal hipocrisia no primeiro exercício de caça ao rei de Israel. You remember how Samuel sized Jesse's sons up by their height and by their body build. Lembra como Samuel avaliou os filhos de Jessé pela altura e constituição física? But God said, "Man looks on the outside appearance, but the Lord looks at the heart." Mas Deus disse: o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. The young shepherd David was unremarkable to human eyes. O jovem pastor Davi era comum aos olhos humanos, Yet his heart was forged in solitude. mas seu coração foi forjado na solidão, His heart was forged in the Psalms. forjado em salmos His heart was forged in daily reliance upon God. e forjado na confiança diária em Deus. In Liverpool, it's easy to measure our worth by likes on Instagram. Em Liverpool é fácil medir o valor das coisas por curtidas no Instagram, Or by which trendy cafes you visit, ou pelos cafés da moeda que você visita, or by which motor car you drive. ou pelo tipo de carro que você dirige. But God looks for roots of humility and devotion grown in the private places. Mas Deus busca raízes de humildade e devoção cultivadas em lugares privados. To live the WYSIWYG Christian life in Liverpool, we have to value heart authenticity over approval. Para viver a vida cristã, o que você vê, o que você obtém em Liverpool, devemos valorizar a autenticidade do coração acima da aprovação de toda a cidade. The Lord Jesus has a Scouse-style, unedited truth. Jesus tem uma verdade não editada ao estilo Scouse. There is grace mixed in all of the graft. Há graça em meio à corrupção.
Imagine Jesus strolling down Church Street, Imagine Jesus passeando pela rua da igreja, or glancing at the lads outside the bombed out church, ou olhando para os rapazes que rondam a igreja bombardeada, or overhearing those drinking in the Philharmonic dining rooms. ou ouvindo aqueles que bebem no refeitório da Filarmônica. Jesus is unfiltered in spirit. Jesus não tem filtro em espírito. He reaches out to the leper cast out in Everton. Ele estende a mão para tocar o leproso expulso de Everton. He stops to bless the stammering gravedigger in Anfield Cemetery. Ele para abençoar o coveiro gago no cemitério de Anfield. And he rebukes all the religious elite meeting in the Victoria Gallery who judge every ragged child in Toxteth. E ele repreende as elites religiosas reunidas na Galeria Vitória, que julgam cada criança esfarrapada em Toxteth. John chapter 1 and verse 14 says, "The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, full of grace and truth." Em João 1,14 proclama: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. This is the Word revealed to us from on high, not through skin and not revealed to us not from on high, but through life, through skin and through his story. O Verbo, revelado não do alto, mas através da pele e da história. Jesus didn't mask his identity. Jesus não mascarou a sua identidade. He embodied perfect authenticity. Ele personificou a autenticidade perfeita. Think about Mark chapter 5. Imagine the woman bleeding since childhood as she slips through Liverpool's side streets to touch Jesus' cloak outside the Cavern Club. Em Marcos 5, imagine a mulher sangrando desde a infância enquanto se esgueira pelas ruas laterais de Liverpool para tocar o manto de Jesus em frente ao Cavern Club. He stops the crowds and calls their daughter, restoring her dignity. Ele detém a multidão e a chama de filha, restaurando a sua dignidade. In Luke 19, imagine Zacchaeus climbing a fig tree outside the Bargain Booze opposite the Glebe Hotel on County Road. Em Lucas 19, imagine Zaqueu subindo em uma figueira perto de Bargain Booze, em frente ao Glebe Hotel, na County Road. Jesus calls him by name, shares his meal, and sparks generosity in a man who was once associated with overcharging at the Mersey Tunnel toll booths. Jesus o chama pelo nome, compartilha uma refeição e desperta a generosidade de um homem que já foi associado a cobranças excessivas nas cabines de pedágio do túnel Mersey. Matthew 23, Jesus starkly calls out the whitewashed tombs of scribes and their sandstone buildings. Em Mateus 23, Jesus chama a atenção para os sepulcros caiados dos escribas nos prédios de arenito da Rua Hope. Beautiful on the outside and dead inside. Bonito por fora, mas morto por dentro. If Jesus walked the Baltic Triangle, he would be accused of stirring trouble by speaking the unpalatable truth. Se Jesus caminhasse pelo Triângulo Báltico, seria acusado de causar problemas ao dizer a verdade desagradável. If he visited the Flory or Chinatown, he would sit with friends nobody else wanted. Se ele visitasse a Flory ou a Chinatown, sentaria-se com amigos que ninguém mais queria. Do we embody that same fearlessness? Será que nós incorporamos essa mesma coragem? Or do we worship by night and judge by day? Ou nós adoramos à noite e julgamos de dia? Do we pray for unity on Sunday, then snub neighbors on a Monday? Nós oramos por unidade no domingo e depois desprezamos os vizinhos na segunda-feira? WYSIWYG discipleship is unedited. O discipulado WYSIWYG não é editado.
It speaks grace to the broken and truth to the comfortable, just as Jesus did as he walked those dusty roads of Palestine. Ele fala graça aos quebrantados e verdade aos confortáveis, assim como Cristo fez nas poeirentas estradas palestinas. We Scousers and many others carry a backpack of burdens. Nós, Scousers, carregamos uma mochila de fardos. Every Liverpudlian knows the weight of work. Todo o liverpudliano conhece o peso do trabalho. Our ancestors carried crates on the docks. Nossos ancestrais carregam caixotes nas docas. Our grandparents endured the blitz around Great Ormond Street Market. Nossos avós suportaram a blitz em torno do mercado da rua Great Homer. Our parents learned to survive through pit closures and factory shutdowns and electricity strikes. Nossos pais aprenderam a sobreviver ao fechamento de minas, paralisações de fábricas e greves de energia. And that tenacity can keep us going. E essa tenacidade pode nos manter em movimento. But too often, it binds us to burdens that we never drop. Mas, com frequência, ela nos prende a fardos que nunca abandonamos. Each of us carries an invisible backpack. Cada um de nós carrega uma mochila invisível. It contains regret and guilt. Ela contém arrependimento e culpa. The unhealthy food choice we made at KFC on the corner of Dane Street. A escolha alimentar pouco saudável que fizemos no KFC na esquina da Rua Dane. Or the relationship we walked away from in tears. Ou o relacionamento do qual nos afastamos em lágrimas. Psalm 38 says, "My guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear." Em Salmos 38:4 diz: Minha culpa me oprimiu como um fardo pesado demais para suportar. That same backpack carries anxiety and fear. Essa mesma mochila contém ansiedade e medo. I'm worried about losing my job at Jaguar Land Rover. Preocupações sobre perder o emprego na Jaguar Land Rover. Worries about paying my rent in Kirkdale. Ou preocupações de como pagar o aluguel em Kirkdale. Philippians chapter 4 and verse 6 says, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Em Filipenses 4, de 6 a 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. The backpack contains unforgiveness and rage. A mochila contém falta de perdão e raiva. Resentment against those who left us broken. Ressentimento contra aqueles que nos deixaram destruídos. Family conflicts echoing like shouts on the corner of the streets. Conflitos familiares ecoando como gritos nas ruas de Walton. Ephesians 4 says, "Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Em Efésios 4, 31 e 32 diz: Livrem-se de toda amargura, cólera e ira, brigas e calúnias, bem como de toda malícia. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoam-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. And that backpack contains secret shame. E essa mochila, ela contém vergonha secreta. Perhaps the moment we hid our mental health counselor's number from our spouse. Talvez naquele momento em que escondemos o número do nosso psicólogo ao nosso cônjuge. Psalm 32 and verse 3. "When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long.
For day and night your hand was heavy on me. My strength was sapped as in the heat of the summer. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and he forgave the guilt of my sin. Em Salmos 32, de 3 a 5 diz: Quando fiquei em silêncio, meus ossos se definharam pelos meus gemidos o dia todo, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças se esgotaram, como no calor do verão. Então confessei o meu pecado a ti, e não escondi a minha iniquidade. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Jesus calls to those weighed down by Liverpool's hard life of graft. Jesus chama aqueles sobrecarregados pela dura vida de trabalho forçado de Liverpool. Matthew chapter 11, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é leve. Suave e o meu fardo é leve, perdão. The farmer's yoke might command the oxen to haul crate after crate. O jugo de um fazendeiro poderia ordenar aos bois que carregavam a caixa após caixa. The Pharisees' religious yoke demanded separation from sinners, endless tithes, harsh judgments. O jugo religioso dos fariseus exigia separação dos pecadores, dízimos infinitos, julgamentos severos. But Jesus offers a yoke, yoked to mercy, lit by intimacy and streaming with rest. Mas Jesus oferece um jugo atrelado à misericórdia, iluminado pela intimidade, transbordando de descanso. Only when Liverpool's people unlock their backpacks can God replace the weight with his rest. Somente quando um povo de Liverpool desfaz as suas mochilas, Deus pode substituir o peso pelo seu descanso. Only when Liverpool's people unpack their backpacks can God shift our focus from survival to purpose. Somente quando o povo de Liverpool desfaz suas mochilas, Deus pode mudar nosso foco da sobrevivência para o propósito. So do you have an unfiltered faith? Então, você tem uma fé filtrada? We need presence rather than performance. Nós precisamos de presença para substituir o desempenho. We Liverpudlians know performance. Nós de Liverpool conhecemos o desempenho. From the Beatles' first set of the Cavern Club to the FA Cup finals, we crave applause. Do primeiro show dos Beatles, no Cavern Club, às nossas finais da Copa da Inglaterra, nós ansiamos por aplausos. But in church, applause loses its power when faith becomes merely a show. Mas na igreja, os aplausos perdem o poder quando a fé é apenas um espetáculo. Jesus warned about spiritual theater. Jesus nos alertou sobre o teatro espiritual. Matthew chapter 6, Jesus is saying, don't give in the spotlight of the Anglican Cathedral. Instead, slip into a charity food bank and give anonymously. Em Mateus 6, Jesus diz, portanto, quando você der esmola, não anuncie como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Ao invés disso, faça caridade. Luke 19, it talks about, beware the preacher who raises a prayer on a corner of North John Street while despising the man outside Liverpool Football Club ticket office. Em Lucas 18, 9, cuidado com o pregador que eleva sua oração em uma esquina da North John Street, enquanto despreza o homem do lado de fora da bilheteria do LFC. True justification comes from the humble cry, not from the boastful oration. A verdadeira justificação vem do clamor humilde, não da oração arrogante. John chapter 3 and verse 20 says, everyone who does evil hates the light
and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Em João 3, de 20 a 21 diz: Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, com medo de que suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras foram feitas diante de Deus. Each of our Speller Lane church homes, lit by prayer candles, either cherishes the light or hides from the light. Cada uma de nossas casas da igreja Spellow Lane, iluminadas por velas de oração, ou acalenta a luz ou se esconde dela. What's the meaning of John 3, verse 20, those verses? Light reveals what is hidden. Qual o significado de João 3, 20 e 21? A luz revela o que está oculto. If our faith is a Sunday mask, we avoid exposure to the light. Se a nossa fé é uma máscara de domingo, nós evitamos a exposição à luz. But those who love truth step into the glare, knowing the genuine transformation that will follow. Mas aqueles que amam a verdade adentram o brilho, conhecendo a genuína transformação que se segue. Filtered faith will fill pews. A fé filtrada pode encher os bancos. But WYSIWYG faith builds living, breathing, transforming relationships. Mas a fé WYSIWYG, o que se vê é o que se obtém, constrói relacionamentos vivos, vibrantes e transformador. So are we becoming who God sees? Então, estamos nos tornando quem Deus vê? Imagine standing Sefton Park House Bridge in the twilight. The ducks settle down and the fountains cast prismatic rainbows. Imagine estar na ponte Palm House de Sefton Park ao entardecer. Os patos pousam, as pontes lançam arco-íris prismáticos. The Apostle Paul, 2 Corinthians says, and we all, with unveiled faces, contemplate the Lord's glory. We are being transformed into his image with ever-increasing glory. E Paulo escreve, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, e segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. In Exodus, Moses veiled his face after seeing God's glory. Em Êxodo, Moisés cobriu o rosto com um véu após ver a glória de Deus. Under the new covenant, that veil is gone. Sobre a nossa aliança, esse véu desapareceu. We stand unveiled, unmasked before our Maker. Nós permanecemos desvelados, desmascarados diante do nosso Criador. Free to be exposed and free to be changed. Livres para sermos expostos e livres para sermos transformados. Psalm 139 says, You have searched me and known me. You discern my thoughts from afar. Salmo 139 diz, Tu me sondas e me conheces, de longe discernes os meus pensamentos. In Liverpool, you can't hide your character forever. Em Liverpool, você não pode esconder o seu caráter para sempre. People see your sweat. As pessoas veem o seu suor. The crowds sense your heart. As multidões sentem seu coração. But God sees far more. Mas Deus vê muito mais. He sees your hidden motives. Ele vê seus motivos ocultos. He sees your midnight sorrows. Ele vê as suas tristezas da meia-noite. He sees your broken dreams. Ele vê seus sonhos desfeitos. And we all need this time for personal reflection. E todos nós precisamos de um tempo para essa reflexão pessoal. Look to the Lord Jesus Christ. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Anchor your gaze on Scripture and prayer. Ancore seu olhar nas escrituras e na oração.
maybe just sitting on a bench overlooking the Albert Dock. Talvez sentado em um banco com vista para o Albert Dock. Hebrews 12 verse 2 says, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hebreus 12:2 diz: fixe seus olhos em Jesus, o pioneiro e consumador da fé. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. In that personal reflection, we're called to invite examination from God. E nessa oração, nós vamos convidar a fazer um exame de Deus. We can pray Psalm 139 again, search me, O God. You can do that even while the car horns and the police sirens are blazing through your bedroom windows. Nós podemos orar o Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, mesmo enquanto as buzinas dos carros e as sirenes da polícia gritam pelas janelas do seu quarto. And then we can confess and respond. E então nós podemos confessar e responder. Confess each flaw revealed to you by the Savior. Confessar cada falha revelada de você para o Salvador. That could be in a quiet space around a lake or a quiet pew in a church. Isso pode ser em um lugar tranquilo perto do lago ou em um banco tranquilo de uma igreja. 1 John chapter 1 says, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. 1 João 1:9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. And then we can rise from that place, walk in newness, carrying a new Christ-like hope, knowing that the self-reflection births a new transformation. Então nós podemos nos levantar deste lugar, carregando uma nova esperança, semelhante à de Cristo, sabendo que a autorreflexão gera transformação. WYSIWYG faith isn't static. A fé WYSIWYG não é estática. It's the process by which we, shaped by Liverpool life, become more fully like Christ Jesus himself. Ela é um processo pelo qual nós, calças, moldados pela vida em Liverpool, nos tornamos mais plenamente semelhantes ao próprio Cristo. So what about a WYSIWYG church? How can we building a church building a community of exposed grace? E sobre a igreja WYSIWYG, o que você vê é o que você obtém, construindo uma igreja em Scouse. Individual transformation finds its fullest expression in community. A transformação individual, ela encontra sua expressão mais plena na comunidade. Acts chapter 2 verse 42 shows a church that's unashamed of its vulnerability. Atos 2:42 mostra uma igreja sem vergonha da vulnerabilidade. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, koinonia, to the breaking of bread and to prayer, sold their property and gave to anyone who had need, with glad and sincere hearts, and the Lord added to their number daily. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão koinonia, ao partir do pão e às orações. Vendiam suas propriedades e davam a quem tinha necessidade, com alegria e sinceridade de coração, e o Senhor lhes acrescentava cada dia. Fellowship in that passage is the word koinonia. Comunhão nessa passagem é a palavra koinonia. Koinonia is fellowship with God and with fellow Christians. Koinonia é comunhão com Deus e com os outros cristãos. Koinonia transcends mere coffee with someone at Costa in Great Homer Street once in a while. Koinonia transcende um mero café com alguém no Costa, na rua Great Homer, de vez em quando. It means shared lives.
significa vidas compartilhadas, shared joys on Crosby Beach, alegrias compartilhadas na praia de Crosby, shared tears at the Women's Hospital, lágrimas compartilhadas no hospital feminino, shared resources with local families, recursos compartilhados com famílias locais, shared prayers at Speller Lane Church. orações compartilhadas na igreja Speller Lane. Did you know that there is a New Testament mandate for Scouse-like discipleship? Você sabia que existe um mandato do Novo Testamento para o discipulado semelhante ao de Scouse? Ephesians 4 and verse 15. Speak the truth in love, from whom the whole body is joined and held together. Efésios 4. Falem a verdade em amor, pelo qual todo o corpo é ajustado e mantido unido. Ephesians 4:25. Therefore, having put away falsehood, let each one speak the truth. Efésios 4, 25. Portanto, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Galatians 6 and verse 2. Bear one another's burdens. Gálatas 6, 2. Levem as cargas uns dos outros. 1 Thessalonians 5. Encourage one another and bear up one another. 1 Tessalonicenses 5. Encorajem-se e edifiquem-se uns aos outros. So, what could be the practices of a Liverpool-shaped WYSIWYG church? Quais poderiam ser as práticas de uma igreja WYSIWYG moldada em Liverpool? Confession. Confissão. Occasionally, after Sunday services, gather in the hall for koinonia and confession, not just coffee. Ocasionalmente, após o culto de domingo, reúnam-se no salão para coinonia e confissão, não apenas para um café. Storytelling. Momento de contar histórias. Share your unedited testimonies with trusted friends. Compartilhe testemunhos inéditos com amigos de confiança. Koinonia. Coinonia. Invest in a care team. Investe em equipes de cuidado. Perhaps the church could draw together volunteers trained to walk alongside folk, listening, praying, walking the streets with them. Talvez reunir voluntários treinados para caminhar ao lado das pessoas, ouvindo, orando e caminhando pelas ruas com elas. Koinonia. Coinonia. Not just elders and deacons, but you. Não apenas presbíteros e diáconos, mas você. What about a hardship fund? E sobre abrir um fundo para dificuldades? Maybe create a transparent, congregationally led, managed relief fund to meet the rent crises or the transport needs of families in the fellowship. Talvez criar um fundo de auxílio transparente gerido pela congregação para atender às crises de aluguel ou necessidades de transporte para as famílias? Koinonia. Coinonia. Or open the building for public lament. Ou abrir o prédio para cultos públicos de lamentação. Times of communal grief. Momentos de luto comunitário. Remembering Hillsborough or the Southport families or local tragedies or national sorrows. Lembrando das famílias de Hillsborough, Southport, tragédias locais, tristezas nacionais. Koinonia. Coinonia. Before celebrating the resurrection joy together. Antes de celebrarmos juntos a alegria da ressurreição. We'll look a little bit more Habakkuk about those things together. Nós um pouco mais disso em setembro, teremos um pouco mais disso em setembro, quando lermos o livro de Abacuque juntos. When the church here finally discards its glittering stage, we will become a harbor of healing. Quando a igreja aqui finalmente abandonar o seu palco brilhante, nos tornaremos um porto de cura. And we will be proclaiming the risen Christ through scars shared and burdens borne.
E proclamaremos o Cristo ressuscitado por meio de cicatrizes compartilhadas e fardos suportados. So we need to draw all this to a close this morning. Então, nós precisamos concluir tudo isso que ouvimos esta manhã. God's ultimate WYSIWYG moment. O momento WYSIWYG, supremo de Deus. Hebrews 12 and verse 2 beckons us. Let us fix our eyes on Jesus, who endured the cross, scorning its shame. Em Hebreus 12, 2 nos convida, fixemos os olhos em Jesus, que suportou a cruz, desprezando a sua vergonha. Set your eyes on Calvary, as you may set them on a beautiful sunset. Olhe para o Calvário como se estivesse olhando para um belo pôr do sol. The cross of the Lord Jesus is WYSIWYG deliverance. A cruz é a libertação, do que você vê é o que você obtém. No overlays, Sem sobreposições, no edited outcomes, sem resultados editados. just raw shame laid on the sinless one. Apenas vergonha crua imposta ao sem pecado. Justice met with mercy. Justiça encontrada com misericórdia. Death overcome by life. Morte vencida pela vida. 1 Peter chapter 2:24 declares, He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. 1 Pedro 2,24 declara: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Here, what you saw, bloodied, broken, mocked, is exactly what you got. Aqui o que você viu, ensanguentado, quebrado, escarnecido, é exatamente o que você obteve. Unfiltered love poured out for Liverpool's lost and Liverpool's found. Amor puro derramado pelos perdidos e pelos encontrados de Liverpool. Romans 8 and verse 5, God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Em Romanos 5:8 resume: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. There's no small print. Não há letras miúdas, There's no spiritual strings. sem amarras espirituais. WYSIWYG salvation is full and free and forever. A palavra WYSIWYG, ela é plena, gratuita e para sempre. So WYSIWYG, are you ready? Então, WYSIWYG, você está pronto? Ready to open up your backpack and find God's divine rest? Pronto para abrir a sua mochila de fardos e encontrar o descanso divino de Deus? This backpack you're carrying around is so big it wouldn't fit on a Merseyrail train. Essa mochila que você carrega é tão grande que não caberia em um trem da Merseyrail. It's time to unmask the performance. É hora de desmascarar a performance. What facade are you ready to leave behind? Qual fachada você está pronto para deixar para trás? This morning, are you ready to unload the burdens? Esta manhã você está pronto para descarregar os fardos? Which hidden shame or guilt will you confess at the altar? Qual vergonha ou culpa oculta você confessará no altar? This morning, will you embrace mercy? Você abraçará a misericórdia esta manhã. Will you invite Jesus into your story? Você vai convidar Jesus para a sua história? Invite Jesus into your life. Você vai convidar Jesus para a sua vida? Jesus doesn't call perfect people. Jesus não chama as pessoas perfeitas. He calls for present hearts. Ele clama por corações presentes. Lives unedited. Vida sem edição. Lives unfiltered. Vida sem filtro. Lives unafraid.
vida sem medo. He calls for a community unmasked. Ele clama por uma comunidade desmascarada. So will you step into WYSIWYG discipline? Então você entrará no discipulado WYSIWYG. Will you allow Christ's unedited grace to remake you? Você permitirá que a graça incorrupta de Cristo o transforme? Because in the kingdom, what you see is truly what you get. Porque no seu reino, o que você vê é verdadeiramente o que você recebe. And what you get is Jesus alive on our streets. E o que você recebe é Jesus vivo em nossa rua. What you get is Jesus walking with us through every tide and season of our O life. que você recebe é Jesus caminhando conosco em cada maré e estação da vida. We ask, Lord Jesus, that our lives would be open before you. Lord, that we would examine ourselves. Lord, that we would invite you to examine us. Help us, Lord Jesus, to live lives which are honoring, glorifying, and pleasing to you. In your name. Amen. David, see if you can share the last hymn, please. Should we stand? Rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, death is in you, Christ, the mighty army. We arise. Now is the time for us to march upon the land. Into our hands He will give the grand claim. He rises in majesty to lead us into victory. No one shall see that Christ is Lord. Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, death is in you, Christ the mighty army. We arise. His purpose to perform, being a kingdom of power and of words. Where things impossible, my faith shall be made possible. Let's give the glory to Him now. Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, the mighty army, we arise. Though we are weak, His grace is everything we need. When a play, but His treasure is within. He turns our weaknesses into His opportunities, so that the glory goes to Him. Rejoice, rejoice, Christ is in you, the hope of glory in our hearts. He lives, His breath is in you. Arise, the mighty army, we arise. You stop the show, please, David. Please take your seats. Lord Jesus, we pray, Lord, as we close this morning, Lord, that our hearts would have been
moved and motivated by your Holy Spirit. Lord, bless us and keep us. We pray for those, Lord, for homes and families, Lord, who are represented. Lord, bless them and keep them. Lord, for those who are online, those who are working, those who are travelling, bless them and keep them. We thank you, Lord, for your presence with us, for your blessing upon our lives, Lord, for the touch throughout each day. Lord, help us to bring praise and glory to your name. We pray together in the name of our Saviour. Amen. Amen. Please stay with us and have some coffee and something to eat and drink. Thank you very much. Thank you so very much, Danny. Thank you. Thank you, guys. God bless you. Unfortunately, she can't see you, but we can see her. Yeah. Thank you very much, Danny. God bless you. Take care. Speak soon. Thank you.